Olá pessoal, olha eu aqui reagindo novamente a vídeos, né? Os últimos vídeos que eu tenho reagido, né, foram sobre o pastorado feminino. Mas eu ainda irei reagir vídeos sobre o pastorado feminino, porém agora eu irei reagir um vídeo sobre os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus de Jó, descrito de Jó e descritos de Gênesis? E eu já vou logo falando que tanto em Jó quanto em Gênesis 6, os filhos de Deus são os justos, ou seja, são homens. Porque todo aquele que é justo, eles são chamados filhos de Deus. Inclusive, é claro que eu estou aqui para reagir os vídeos, né? Mas inclusive, né, 1 João, capítulo 3, vai dizer assim, ó: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. E ok, ó, capítulo 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, qualquer que não pratica a justiça, cadê? E não ama seu irmão, não é de Deus. Ou seja, os filhos de Deus de Jó de Gênesis é o homem. E os filhos de Deus em Jó também é o homem. Por quê? Porque só sobraram justos. Jó foi um justo. Então, de todo aquele povo que pecou ali, só sobrou um, que foi visto como justo, chamado de justo, que foi Jó, né? E a mesma coisa em Gênesis, ou a mesma coisa no livro de Jó, né? De todos aqueles, de tudo que aconteceu com Jó, Jó era justo, né? Jó foi tentado pelo diabo e era justo. E também eu vou explicar por que os filhos de Deus em Jó não eram anjos, eram homens. Eu vou te explicar por quê, e é tão básico. Você percebe quando alguém erra, então você percebe, né? Você sabe onde é que está o erro quando você vê alguém errando. Não precisa nem você errar, você vê alguém errando, não é mesmo? Vamos lá, vamos ver o que esse pastor vai dizer, eu vou reagir ao que ele vai dizer. Vamos lá. Eu já expliquei em outro vídeo o significado de Gênesis ali 6, 2 a 4, que fala dos filhos de Deus. Eu demonstrei à luz da Bíblia de que os filhos de Deus ali são seres humanos e não anjos. Porém, como harmonizar isso com o livro de Jó, capítulo 2, por exemplo? Em Jó, capítulo 2, os filhos de Deus são anjos. Agora, por que em Jó, filhos de Deus é uma referência a anjos e em Gênesis, filhos de Deus é uma referência a seres humanos? Será que eu não estou... Isso é segundo a opinião dele, mas ele está errado e ele vai errar e eu vou mostrar onde é que ele errou. Estou negando aquilo que eu mesmo ensino, de analisar o que outros autores bíblicos dizem sobre o assunto para depois ter uma interpretação conclusiva. É sobre isso que nós vamos estudar agora. Por que o termo filhos de Deus no livro de Jó se refere a anjos e em Gênesis a seres humanos? É o seguinte, o mesmo termo ele pode ter significados diferentes dependendo do contexto. Quando você avalia Jó, você percebe que os filhos de Deus que vieram até ele eram anjos. Afinal, os seres humanos não teriam como ir até a presença de um Deus. Percebe que os filhos de Deus que vieram até ele eram anjos. Afinal, os seres humanos não teriam como ir até a presença de um Deus santo. Olha a conjugação que ele faz. Vieram e ir na presença. O que a Bíblia diz? Que os filhos de Deus, ou seja, o diabo foi à presença de Deus, ou quando quando os filhos de Deus vieram na presença de Deus, veio também Satanás. Ele fez uma confusão aí. Então vamos lá? Vamos pegar Jó capítulo 2, né? Jó capítulo 2 e capítulo 1 também tem, né? Vamos lá. Ó. Vamos lá. E dava... foi para Esté. Sem querer foi para Esté, gente. Ai, Jesus, bem que eu vi que estava escrito isso diferente. Jó, vamos lá. E os filhos de Deus vieram até quem? Os filhos de Deus vieram até quem? Quem é que está narrando esse livro? É um anjo que está narrando esse livro? O livro de Jó, quem está narrando esse livro? É um anjo que está lá em cima dizendo: e quando os filhos de Deus vieram... Como é que é? Vamos lá? Ó. Vamos lá. E vindo um dia,
em que os filhos de Deus... Quem é os filhos de Deus aí? Quem é que ia até a presença de Deus? Os anjos? Vamos ver. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Vieram até próximo ao autor. Quem é o autor? Jó? Não sei. Quem escreveu o livro de Jó? Provavelmente é alguém que estava na presença de Deus. E o que é estar na presença de Deus? Jó estava constantemente na presença de Deus e Jó era justo. Vamos supor que você não saiba quem é que escreveu o livro de Jó, né? Vamos supor que seja Jó, que seja outro servo de Deus, né? Vamos dizer, ele estava na presença de Deus. Por quê? Porque se os filhos de Deus estavam na presença de Deus, né? E vieram apresentar-se perante o Senhor, os filhos de Deus, veio também Satanás. Então, esse escritor ou está contando um sonho, ou está contando uma visão, ou ele estava na presença de Deus. Ou então tem um anjo conversando aqui. Se é um homem e está na presença de Deus, é o mais certo. Por quê? Porque os filhos de Deus eram justos. Note que todo aquele que é justo é chamado filho de Deus. Note que os homens que pecaram, eles já não eram mais chamados de filho de Deus. Porque eles não eram mais justos. Mas Noé foi conhecido como justo lá no Antigo Testamento. Então, de todos aqueles homens que pecaram, Noé foi chamado de justo. Então, os filhos de Deus que vieram até a presença de Deus, em Gênesis, são os próprios servos de Deus da época. Porque estar na presença do Senhor não significa estar lá em cima, não. Quantas vezes nós entramos na presença do Senhor? Davi, a Bíblia vive dizendo que Davi estava na presença do Senhor. Então, para você dizer que são anjos, esses filhos de Deus aqui, o escritor teria que estar lá em cima, no céu, diante de Deus também. Ou o escritor é um anjo, né? Vamos lá. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram, né, em direção ao autor. Vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja, não foi até a Deus. Olha o que esse pastor vai dizer. Seres celestiais ali envolvidos, e a visão, ou melhor, o relato de Jó, deixa isso muito claro. Agora, quando você vai a Gênesis 6, você percebe algo interessante. No contexto, filho de Deus é empregado em referência à corrupção da raça humana. Não fala em Gênesis 6 da corrupção dos anjos. Não é o propósito do autor falar disso ali. E nem em Jó. Jó também não fala de anjos. O fato de apresentar-se perante o Senhor, não diz que foi até a presença de Deus. Não, diz que vieram. Então são muitos. Os filhos de Deus, eles são muitos. São quem? São os servos de Deus. Muitos ali, ou só Jó só era justo ali, porque Jó foi visto como justo. Então quem eram justos? Justos eram aqueles que eram retos, que eram como é que é? Havia um homem, né? Este homem era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Então Jó era um homem justo. Deus vai descrever que Jó era um homem justo. O próprio Deus vai dizer. Então quem eram os filhos de Deus eram justos. Porque, como eu já li em 1 João, capítulo 3, versículo 10, vai dizer, né, que há uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, todo aquele que eram injustos eram filhos do diabo. Se está se tratando de homens, por que filho do diabo? Porque eles tinham a semente de Satanás dentro deles, né? Então é isso daí, vamos continuar. Um outro detalhe importante, fisiologicamente, os anjos não podem ser seres humanos. Por que eu estou dizendo isso? Alega-se que os anjos se tornaram seres humanos e tiveram relações sexuais com as mulheres no período antedilúvio. E aí, foi isso que ocasionou a existência dos gigantes. Ao invés disso ser teologia, isso parece com a lenda do... Então, isso daí eu já concordo plenamente, né? Não faz sentido. Até porque filhos de Deus ter relação
sendo que os anjos, a própria Bíblia vai dizer que eles não, em casa não se dão em casamento. Então, dizer que os filhos de Deus tiveram relação é um erro muito grande, porque quando Deus lança Satanás lá de cima, ele deixa de ser anjo. Ele passa-se a ser serpente, ele passa-se a ser dragão, sei lá, demônio, não sei. Ele passa-se a ser espíritos malignos, vamos dizer assim, né? Semente do diabo, vamos dizer assim, né? Do Boto, lá na Amazônia. Então eles não seriam, no caso, se fossem anjos, não seriam mais chamados de filhos de Deus, né? Lá em Gênesis 6. De que um boto teve um filho com uma mulher. Você já imaginou? Você vê que os filhos de Deus são os justos descendentes de Sete e as filhas dos homens as descendentes ímpias de Caim. Foi esse jugo desigual que corrompeu a raça humana. E a existência de Jesus. Você vê que os filhos de Deus são os justos descendentes de Sete e as filhas dos homens as descendentes ímpias de Caim. Não, esse aí eu já não concordo. Os filhos de Deus são todos aqueles que ainda não haviam se corrompido ainda. Provavelmente antes de Sete, né? Ele disse o quê? Vamos ver aqui de novo? Ó. Então vamos deixar que a Bíblia se auto-explique. Se você ler Gênesis 4 e 5, você vê que os filhos de Deus são os justos descendentes de Sete e as filhas dos homens as descendentes ímpias de Caim. Foi esse... Na verdade, os justos já existiam antes de Sete. E por quê? Porque quando Caim se casou, já tinha mulheres. Caim se casa com uma mulher, o filho de Caim se casa com outra mulher, o neto de Caim se casa com duas mulheres, e aí só vai, né? Tinha muita mulher, ou seja, e outra, quando Eva diz assim, Deus me deu Deus me deu um varão. Isso significa que ela já teve várias mulheres, né? Provavelmente já teve também homens. E quando ela diz que alcançou do Senhor um varão, provavelmente ela já tinha alcançado varoas. E o que a Bíblia vai dizer antes mesmo de... Vamos ver aqui, o que a Bíblia vai dizer antes mesmo de Eva, antes mesmo de Adão e Eva terem Caim e Abel. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz antes mesmo deles terem Caim e Abel. Eu não sei se eu deixei marcado. Acho que é capítulo... Peraí, vou fazer capítulo 1. Vamos ver. Antes mesmo deles terem Caim e Abel, vamos ver o que a Bíblia diz. Eu não sei se eu deixei marcado. Vamos aqui, ó. Portanto, Deus criou os seres humanos, à sua imagem, à sua semelhança, e Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou, sedes férteis. Então, a partir de Gênesis 1, eles já eram, né, considerados a serem férteis, a se multiplicar, né? Agora, vamos lá em Gênesis 2, isso aí antes de Caim ter filho, vamos lá, antes de Sete também. Vamos lá em Gênesis 2, o que eu faço para ir para Gênesis 2, Jesus? Vamos lá, capítulo seguinte, Gênesis 2. Vamos lá, Gênesis 2, o que está dizendo? Vamos lá. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, nenhuma erva do campo, nem nascido, o quê? Tinha ainda crescido, né, no campo, porque o Senhor não havia feito chover na terra, não é isso aqui não. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, né, com argila, soprou nas suas narinas e o tornou sem ver. Não é isso aqui que eu quero falar, não. Aqui no capítulo 2, versículo 24, vai dizer assim, por esse motivo é que o homem deixa a guarda... mas antes disso aqui tem um versículo 22, deixa eu ver. Versículo 3, olha aqui, gente, eu não posso perder o versículo 3, olha aqui. O versículo 3 vai dizer o quê? 23 vai dizer o quê? Então exclamou Adão, esta, ele não está dizendo esta está próxima dele, né? Esta significa que está próxima dele, ele não está dizendo essa ou aquela, ele disse esta, ele está falando com Eva naquele momento. Então exclamou Adão, esta... Sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será
chamada mulher, porquanto do homem foi porquanto do homem foi formado. Por esse motivo é que o homem deixa seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher. Acho que é do capítulo 3. Peraí. A sua mulher. E eles tornarão-se uma só carne. A partir do versículo 2, Deus já declara que eles se tornarão uma só carne. Né? Vai deixar pai e mãe. Por que deixar pai e mãe? Já tinha seres viventes? Porque Adão não tinha pai, Eva não tinha pai. Então, Deus está falando com quem? Por esse motivo é que o homem deixará a guarda do seu pai e da sua mãe para unir-se à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. E o que vai dizer no versículo seguinte? O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Ou seja, em outras versões, né, vai dizer que o marido, né, vai chamar Eva de mulher e ele de marido. Ou seja, eles viviam nu, eles tinham relação. Porque Deus fez ele para quê? Para se multiplicarem. E quando Deus disse para o homem, né, os filhos, o homem e a mulher deixar pai e mãe, Deus não está falando com Eva e Adão. Deus está falando para aquela geração que ela teria ali, né? Vamos ver se ela teve filho depois? Vamos ver, capítulo 3. Capítulo 3, vamos lá. Quando a mulher observou que a árvore realmente era agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou-se o fruto, comeu e deu a quem? Seu marido. Então, ele já era marido dela, eles já tinham relação, já estavam nus, e Deus disse, multiplicai, né? E também Deus deu o conselho para quem? Para aquela geração que estava ali, para deixar pai e mãe e se unir. Ou seja, Eva e Adão já tinham filhos antes mesmo de Caim. Porque muitos acham que não tinha, mas tinha sim, que estava com sua companhia e ele comeu, né? Já era marido, vamos lá. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder da presença do Senhor entre as árvores do jardim, ou seja, o homem e a sua mulher. Está escrito aqui, perfeitamente, vou até marcar para ver, sua mulher. Então, o homem e a sua mulher, eles já eram marido e mulher ali, quando já eram marido e mulher, né? Já poderiam ter filhos, até porque Deus já tinha dito, né? Multipliquem-se. Vamos ver. Vamos continuar, só onde está marcado. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Aí a mulher peca. E o que acontece? O que Deus fala? Que vai estabelecer uma inimizade entre a mulher e a serpente por causa da desobediência, né? Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Quem era o descendente que nasceria da mulher? Jesus, né? Mas para vir Jesus teria que ter Jesus, ou seja, a semente da mulher é Cristo, e Cristo estava dentro de todo homem, independente que naquele tempo Jesus ainda não tinha vindo, mas tinha o Espírito Santo de Deus que estava dentro do homem, porque Deus vai falar isso com Caim. Vamos lá. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Agora observe, para a mulher sentenciou o Senhor, multiplicará grandemente o teu sofrimento na gravidez. Como assim vai multiplicar algo que ela não tinha? Porque vocês dizem que Eva não tinha filho. Como que vai multiplicar uma dor que ela não tinha? Então Eva já sentia um mínimo de dor para ter filho, provavelmente coisa pouca. Aí Deus diz assim, multiplicarei. Para você multiplicar algo, você tem que ter algo. Você não vai multiplicar algo do nada. Não se multiplica algo do nada. Vamos supor, eu tenho 0. Vou multiplicar o 0? Não tem como. Então, tem que ter pelo menos 1 ali para ser multiplicado. Então, se Deus disse multiplicarei, é porque Eva já tinha filho, né, na sua gravidez. Em meio à agonia, darás luz a filhos. Então, ela provavelmente tinha filhos sem agonia, sem muita dor, né? Sem muito sofrimento. Mas agora ela terá filhos com dores, né? Seguirás desejando influenciar teu marido, mas ele te dominará. Aqui entra o porquê que o homem
é o cabeça da mulher. Porque primeiro foi feito Adão e depois Eva. E quem pecou foi Eva. A Bíblia vai falar isso no Novo Testamento. Né? Eva influenciou Adão. Só que agora ela será dominada por ele. Por quê? Porque ele agora é o cabeça. Né? Por isso a Bíblia vai dizer que a mulher não pode ter autoridade nem ensinar o marido. Que muitas Bíblias vai estar escrito homem. Homem ali é marido, não é literalmente. É lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Né? Vamos lá. Então voltou para o homem e ordenou: por que escutastes a voz da tua mulher? Ó, já era esposa, né? E comeste dessa árvore que eu lhe proibia comer. Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento obterás do solo o teu alimento e todos os dias da tua vida. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento. Isso indica que ele, antes do pecado, não sofria tanto para poder obter alimento, né? Acho que apenas uma chuvinha ali, os alimentos já brotavam. Vamos lá. Assim Adão deu à sua mulher, ó, já era mulher, no capítulo 3, deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Ou seja, Eva foi chamada a mulher foi chamada de Eva porque ela seria a mãe de toda a humanidade, dando a entender que algumas Bíblias, né, algumas versões, vai dizer porquanto ela era a mãe de toda a humanidade. Era, vou até pegar aqui outra versão para você entender. Vamos ver a 1980 alguma coisa. Vamos lá. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os seres viventes. Todos os viventes. Então, ela era a mãe de todos os seres viventes. Eu vou pegar essa Bíblia que é bem antiga, 1988, Almeida Antiga, 1848. Eu vou continuar nela, né? Vamos lá. E fez Deus, né, a Adão e a sua mulher vestidos e de pele os vestiu. Ou seja, eles estavam nus, ou seja, não, eles eram marido e mulher, né? Sua mulher. Então, eles já tinham, sim, relação. Então, disse Jeová Deus: eis que o homem, né, é comum de nós, sabendo bem o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e come e vive eternamente, né? Não, isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui não tem, pelo que eu quero, não. Vamos lá. Jeová Deus o mandou fora da horta do Éden para lavrar o que fora tomado. Vamos ver. Então, é isso daí. É isso daí. O que eu queria provar aqui é que a mulher teve filhos, sim, antes de Caim. E quando ela tem Caim, e só depois, né, de Caim ter filhos, ter neto, ter bisneto, é que ela vai ter 7. Eu vou até ler aqui. Deixa eu ver. Vou continuar nessa versão ou não vou para King James, né? Vamos lá. Ó. Tá onde? Ai, Jesus. Tá onde aqui? Deixa eu ver onde é que tá. Capítulo 4. Vamos lá no capítulo 4. Vamos continuar, né? Já começando, vamos continuar. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a quem? A Caim. E declarou: com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Ou seja, ela vai dizer que teve um filho homem. Como ela vai saber sobre filha mulher se, né? Por que ela diria: alcancei do Senhor um filho homem? Isso dá a entender que ela já tinha alcançado filha mulher, né? Ou seja, outros filhos antes de Caim. Vamos lá. Aí depois ela teve Abel e tal. Vamos continuar. Olha o que vai dizer no versículo 14, né? Vê, hoje tu me expulsas dessa terra e terei de me esconder da tua face, serei um fugitivo, errante pelo mundo, né? E qualquer que me encontrar me matará. Ou seja, já tinha descendentes ali. E outra terra já estava corrompida na época em que ele, né? Em que houve o primeiro homicídio.
Já até já estava corrompido. Por quê? Porque ele tinha medo de alguém matar ele, assim como ele matou o irmão dele, né? Já tinha descendentes ali. Ó, contudo, o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes mais a vingança. E o Senhor colocou Caim um sinal, para que ninguém, olha aqui, como assim Deus ia falar? Como Deus ia falar ninguém sem haver alguém ali? Então havia pessoas ali antes mesmo de Caim, os descendentes que Eva teve antes da queda. Depois da queda de Eva, todos, né, o pecado entrou no mundo e todos que estavam ali, né, foram restituídos da glória de Deus, né? Vamos lá, pecaram, por isso que não houve mais justo, é isso que eu quero dizer. Por isso deixou de haver justos e a terra ficou contaminada. Então, ali os filhos de Deus ali eram os homens justos, né? Os justos que vieram antes de Caim, ou seja, que vieram antes da queda do homem. O homem começou a se interessar pelas filhas dos homens. Quem são as filhas dos homens? As filhas dos homens era todo aquele que nascia após o pecado, né? Vamos supor, Caim teve filhos. Caim era um pecador. Então, Caim teve filhos depois do pecado, né? E os demais justos que existiam antes de Caim, vendo aquelas filhas bonitas, se interessaram por elas. Né? Vendo aquelas mulheres bonitas, né? Eles começaram a se interessar por essas mulheres, que vai estar lá no capítulo 6. Vamos lá. Então o Senhor asseverou, né? Colocou um sinal em Caim para que ninguém que visse ele o matasse. Então, já sim existia, embora as pessoas ignoram, diz que não, mas sim existia pessoas antes de Caim e Abel. Agora o versículo 5, deixa eu ver se tem alguma coisa. O versículo 5 vai dizer assim, ó: quando Adão completou 130 anos, gerou um filho e a sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Ou seja, Adão já tinha 130 anos, gerou um filho. Então, ali começa tudo de novo. Por que ali começa tudo de novo? Por que não fala da geração de Caim? Por que não fala de Abel? Adão ali já tem 130 anos, ou seja, entre a idade em que Deus gerou Adão até os 130 anos, né, que ele viveu, quando Adão completou 130 anos, ou seja, Adão viveu 130 anos. E já gerou muita gente ali, gente, com 130 anos, Adão deu tempo de gerar muita gente. Caim, Abel, os que vieram antes, como eu te disse, que vieram sim, filhos antes, né, que foram aqueles que Caim casou, né? Então gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Eu esqueci de citar aqui no versículo 4. Esqueci de citar aqui no versículo 4, ó. Voltou a engravidar, dessa vez, versículo 4, vai dizer aqui, ó, a descendência de Caim. Caim coabitou com sua mulher. Qual mulher? Onde Caim achou a mulher? Não diz que é filha de Sete, até porque a descendência de Sete foi a descendência que veio Jesus. A descendência de Jesus não tem nada a ver com a descendência de Caim. Então, se você disser que Sete casou com a descendência de Sete casou com a descendência de Caim, a Bíblia não fala isso, né? A descendência de Sete é uma descendência, né, de onde veio Jesus. Não diz nada que veio que a descendência de Sete casou com a descendência de Caim. Olha o que vai dizer aqui, ó. Então Caim coabitou com quem? Com a sua mulher. Já tinha mulher ali. Ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Ou seja, como que alguém vai fundar uma cidade sem moradores, né? Caim, ele fundou uma cidade com esse nome. Então, antigamente eles davam o nome da cidade, o nome dos filhos. Ó, Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Matusael, que foi pai de Lameque. Então, essa cidade foi formada por todas essas pessoas aí, descendentes de quem? De Caim. Mas com quem que casou todos esses homens aí?
os netos de Caim casou com quem? Esses homens aí, ó, Enoque, Irade, Maljael, né? Matusalém, Lameque. Com quem que esses homens casaram, senão com as mulheres que vieram antes deles, né? Vamos ver aqui, ó. Lameque tomou para si 2 esposas. Quem eram as esposas dele? Ele arrumou esposa em algum lugar, né? De 7 que não era. Porque depois de 130 anos que veio 7. Que Caim nem é contado na descendência, né? Uma se chamava Ada e a outra se chamava Zila. Ada deu à luz a um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criavam rebanhos e viveram em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubaal, antepassado de todos os músicos que tocavam flauta, ou seja, ó, antiga descendência. Zila também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, de todo o instrumento, né, cortante de bronze e de ferro, né? A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque vangloriou-se de suas esposas, suas mulheres, né? Ada e Zila. Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai, né? Então Lameque matou um homem. Então Lameque matou um homem, né? Ou seja, o pecado continua. O que eu quero dizer aqui? Aqui, ó. E uma criança porque me ofendeu. Cadê? Então note que Sete teve filhos, teve netos, cada filho seu teve uma esposa, cada neto seu teve esposa, teve neto seu que teve até 2 esposas, ou seja, onde iria arrumar tanta mulher, sendo que a Bíblia vai descrever, né? Ó, a Bíblia vai descrever o quê? Vamos ver aqui o que ela fala, ó, o que a Bíblia fala sobre... Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. 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 No versículo 25, ó. Novamente Adão teve relações sexuais. Ou seja, por que novamente depois do versículo 25, se Caim já tinha casado com uma mulher, os descendentes de Caim já tinham formado até cidade. Então já tinham pessoas ali antes. E Eva só vai ter outro filho depois de Caim e Abel, depois de Abel se casar, ter filho, ter neto, ter bisneto. Aí o que acontece? Novamente Adão teve relações sexuais com sua esposa e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete. Então depois de tudo aquilo é que ela foi ter Sete, né? Sete foi pai e deu ao seu filho o nome de Enos e foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé. Então, já existia sim uma geração, embora muitos não aceitam, antes mesmo de Sete. Inclusive a genealogia após Sete, a genealogia que veio antes de... A genealogia de Adão antes de Sete não é contada. Olha o que vai dizer, né? Olha o que a Bíblia vai dizer. Ai. Vamos lá, olha o que a Bíblia vai dizer. Vai dizer o quê? Né? Este é o registro da descendência de Adão. Como assim? Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho e sua filha. Tá vendo? Então, Deus abençoou e lhes deu o nome de humanos. Então, Adão ali, depois de ter gerado, depois de Sete ter toda aquela geração lá, note que a geração de Sete não é contada aqui. Era como se Adão não tivesse filho nenhum. Então, existia sim. E quem foram os justos, né? Que é o tema, né? Os justos eram aqueles que não pecaram. Esses que pecaram, vamos supor, Abel, né? Abel não, Caim teve filhas bonitas. E vamos ver aqueles homens que vieram antes de Caim e vieram depois também de Caim, né? Eles começaram, né? Aqueles que ainda não havia pecado, eles começaram a ver aquelas mulheres bonitas e começaram a desejar, que é o que a Bíblia está dizendo, ó.
E aconteceu que com os... Cadê? Deixa eu ver aqui. 6. Vamos lá. Vamos ler o 6. Olha o que diz em Gênesis 6, né? Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram-lhe muitas mulheres. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e colheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade humana mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá mais nele. Então, aqueles homens começaram a pecar, né? E o único justo que ficou ali foi Noé. Então, claramente, né, a descendência, a Gênesis fala de mulher. Ou seja, os filhos de Deus de Gênesis ali são humanos. Esse jugo desigual que corrompeu a raça humana. E a existência de gigantes, isso era comum naqueles tempos. A existência de gigante, a Bíblia vai dizer que existiu antes e depois. Então, não tem nada a ver com o nascer de anjos, não tem nada a ver. Tempos porque a raça humana vem se degenerando. E um outro detalhe importante, o termo gigantes ali em Gênesis 6.2 e também verso 4, na verdade, não se refere apenas a pessoas gigantes na estatura. O termo hebraico se refere a pessoas gigantes na maldade. O que 6 quer destacar que a corrupção da raça humana foi tão grande que eles eram gigantes na maldade, eram extremamente perversos e Deus teve que mandar o dilúvio. Agora imagine, precisamos considerar que o mesmo termo tem significados diferentes. Quer ver um outro exemplo? Em Apocalipse 5.5, Jesus é chamado de leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Agora em 1 Pedro 5.8, o diabo é chamado de leão. A Bíblia está dizendo que o diabo e Jesus são a mesma pessoa? É óbvio que não. O mesmo termo é usado de maneiras diferentes em contextos diferentes. Então, interpretemos a Bíblia com responsabilidade, com humildade. Eu já me deparei várias vezes com textos em que me se mostraram que eu estava ensinando de uma forma não correta. Até hoje, meu amigo, eu percebo que eu tenho que continuar me reciclando em meus conceitos, na forma como eu uso certos textos bíblicos. Isso faz parte do nosso crescimento. Precisamos pedir a Deus que nos dê essa humildade. Eu reconheço que eu tenho muita coisa a melhorar, muita coisa... Então é isso daí, gente. Mais um vídeo que eu corrigi. Que eu reagi, né? Vamos lá. Tchau, obrigada, tá bom? Fiquem com Deus. Vamos ver onde tá.